Olá, meu nome é Fernando de Ligório, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui nós estudamos magia na antiguidade, magia tradicional salomônica, cristianismo hermético e oráculos como o tarô. Nós já vamos começar o nosso vídeo, mas antes eu gostaria de dizer para você que eu estou disponível para consultas, acompanhamentos, consultas de tarô, treinamento sacerdotal, treinamento mágico e espiritual. Caso você tenha interesse em fazer algum dos meus cursos, caso você tenha interesse em fazer alguma consulta comigo, caso você tenha interesse em estudar comigo magia na antiguidade, magia tradicional salomônica, cristianismo hermético, eu estou à sua disposição. Basta você me adicionar no WhatsApp, neste número que você está vendo agora na tela e também na descrição do vídeo. Me acompanha no Instagram, dá um joinha aqui no vídeo e se inscreve no canal, por favor, para ajudar nas visualizações. Gratidão pela sua presença. Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Filosofia Oculta. Na aula de hoje, nós vamos continuar estudando metodologias para executarmos, construirmos um ritual adequado à nossa prática ritualística. Nas nossas últimas aulas, eu venho falando da estrutura ritual no contexto da magia conforme praticada na antiguidade, na magia dos papiros. Hoje nós vamos falar do método salomônico, a estrutura ritual utilizada pelos magos da Idade Média para executar a magia dos grimórios. Nós vamos explorar este método salomônico delineado segundo as instruções de Agripa no 4º livro de Filosofia Oculta. Como eu falei para vocês anteriormente, é no 4º livro de Filosofia Oculta que Agripa estrutura uma prática ritualística. Nos 3 livros de Filosofia Oculta, ele fala sobre magia, mas não ensina a fazer magia. É somente no 4º livro que o Agripa ensina a fazer magia através deste método salomônico que nós vamos explorar aqui na lição de hoje. Então vamos começar. Agripa está entre os primeiros magos que se preocupou em delinear as etapas rituais de uma cerimônia magística. Tanto nos papiros da antiguidade quanto nos grimórios da Idade Média, a fórmula mágica utilizada pelos magos foi aquela da autoridade espiritual. Como vimos na lição anterior, o racional dessa fórmula é a ideia de que o mago, por si mesmo, não tem autoridade para conjurar ou controlar o espírito rebelde. O mago, então, utiliza um poder maior que ele mesmo. Em seu De Mysteris, Jâmblico diz que o teurgo deve vestir-se com o manto dos deuses. Nos papiros, o mago veste-se com a autoridade de inúmeros deuses: Osíris, Sete, Apolo, Jesus Cristo, Yadabaô, etc. Nos grimórios, o mago veste-se com a autoridade do Senhor Adonai e toda a sua milícia de anjos e arcanjos. Na magia cristã hermética, o mago se veste com a autoridade de Jesus Cristo. E estando esta autoridade muito além de si mesmo e da criatura espiritual conjurada, é com ela que o mago tem poder sobre todas as entidades dos reinos sublunar, espíritos telúricos, e inferior, espíritos quitônicos. Essa autoridade se estende, portanto, até as bordas do círculo mágico, que recebe os nomes divinos de proteção e do lamen, ou da pantacleia, que o mago leva no peito. Então, essa ideia de ter autoridade sobre qualquer tipo de entidade
telúrica ou quitoniana, em nome de uma força maior do que si mesmo, é uma doutrina já encontrada nos papiros mágicos greco-egípcios e foi perpetuada na segunda síntese da magia que aconteceu na Idade Média com os Grimórios e com a obra de Agripa. Portanto, essa é a fórmula da magia mais utilizada pelos magos da Antiguidade e da Idade Média. Muito distinto da fórmula mágica da magia moderna. Na magia moderna, o mago coloca a sua vontade como lança principal para poder dominar entidades do corpo de Deus. Na verdade, são poucos os magos modernos que ainda acreditam em entidades do corpo de Deus. Eles acreditam mais em entidades do seu inconsciente profundo do que em entidades do corpo de Deus. No entanto, a definição clássica que a magia moderna tem de magia é causar mudança na natureza em acordo com a sua vontade. Então, o mago se coloca como senhor único daquela entidade que ele quer conjurar. Ele, através dos poderes da vontade dele, dirigida, ele pode ter autoridade sobre as entidades. No entanto, isso é uma interpretação moderna. Como nós estamos observando no nosso estudo, o mago da Antiguidade e da Idade Média, ele se vestia do manto ou dos deuses na Antiguidade ou da autoridade de Adonai na Idade Média. Ainda, na magia católica cristã, o sacerdote se veste com o manto de Jesus Cristo para operar a sua magia, ou o que nós chamamos, dentro desse conceito de ocultismo católico, de teologia aplicada. Isso nós estamos estudando com muito carinho em um curso de ocultismo católico que em breve vai estar à disposição de vocês. Vamos continuar. Tanto nos papiros quanto nos grimórios, o mago invoca primeiro a autoridade mais elevada de sua cosmovisão. Um teurgo da antiguidade, na intenção de conjurar uma criatura espiritual solar, quer dizer, um daimon de virtudes solares, primeiro invocaria o poder e a autoridade espiritual do próprio Uno, passando ao demiurgo e então culminando na invocação de Apolo. Tendo recebido a autoridade e a autorização espiritual de Apolo, ele passaria a conjurar o daimon em questão. Um mago dos grimórios invocaria a autoridade do Senhor, passaria a invocar os arcanjos e anjos regentes da operação e, com a autoridade deles, convocaria o demônio, o daimon, que desejasse trabalhar. Ele também incluiria nessa hierarquia o daimon ou anjo da hora planetária correta, do dia e da estação. A síntese da magia apresentada nos grimórios já é bem mais refinada do que aquela apresentada anteriormente nos papiros. Tendo conjurado o espírito desejado, o mago dos grimórios o restringe em uma área onde ele irá ser compelido a responder com veracidade à arguição do mago, que, com o uso das chaves adequadas, o obriga a realizar alguma tarefa lhe comandada a fazer. Após receber do espírito as respostas desejadas e dele arrancar-lhe um juramento que irá realizar a tarefa lhe ordenada, então o mago lhe dá a licença para partir. Mas nem os papiros e nem os grimórios trazem detalhes sobre esse passo a passo. É preciso percorrer por todos eles e buscar um tipo de padrão, e nessa pesquisa as peças vão se encaixando. Dessa maneira, um dos primeiros desafios na prática da magia como sintetizada nos papiros ou grimórios é conseguir encontrar esse padrão. Embora Jâmblico não tenha deixado instruções sobre isso, Agripa tentou elucidar muito bem no seu 4º livro de filosofia oculta. Como escrevi na carta 2, Magia, por onde começar?
enviada a vocês, é nesta obra atribuída a Agripa que é possível ver uma estrutura ritual delineada, o que não encontramos em seus 3 livros de filosofia oculta, que, diferente do quarto, traz as informações mais adequadas para executar a magia tradicional salomônica. Na estrutura que Agripa forneceu, temos. Então agora eu vou começar a enumerar os passos que Agripa estabeleceu para uma operação de magia. Mais apropriadamente, uma evocação. Então, essa instrução, um método salomônico, ela é bem mais apropriada a um trabalho de evocação do que um trabalho de invocação. Até porque era a evocação um dos principais objetivos do mago na Idade Média, e não invocação. Ele queria evocar uma entidade visivelmente. Fosse ela na bola de cristal, fosse ela no espelho mágico, fosse ela na bacia de água, fosse ela no triângulo da arte. O que ele desejava era ver. E nós vamos perceber nesse estudo de método salomônico que alguns conceitos utilizados hoje na magia moderna, eles são ressignificações que deturparam conceitos tradicionais estabelecidos na magia e que têm um significado profundo, como esse de evocação, que nada mais é do que chamar um espírito. Isso vai ficar bem claro no curso da nossa aula. Um pouco agora no início do parágrafo, nós vimos: tendo conjurado o espírito desejado, o mago dos grimórios os restringe a uma área onde ele irá ser compelido a responder com veracidade à arguição do mago que, com o uso de palavras adequadas, o obriga a realizar alguma tarefa que lhe comanda a fazer. Após receber do espírito as respostas desejadas e dele arrancar-lhe um juramento de que irá realizar a tarefa lhe ordenada, então o mago lhe dá a licença para partir. Isso é fundamental. Nós vamos falar um pouco mais no curso aqui da nossa instrução, mas é fundamental destacar. Em um trabalho de magia, onde você evoca uma criatura espiritual do corpo de Deus e lhe ordena, e lhe dá um comando, você tem que arrancar dela um juramento. Você tem que arrancar dela um compromisso de que ela verdadeiramente irá cumprir com a sua palavra. Sem isso, sem este juramento, sem este pacto, e nós vamos ver que é deste conceito de pacto, como o juramento do demônio, da entidade convocada, que foi deturpado naquele pacto do Fausto que hoje todo mundo pensa em fazer. Toda essa história que hoje você vê pela internet, vendendo aí aos vários cantos sobre pactos com entidades diversas, tudo isso tem uma fonte, que é a obra de Fausto. E nessa obra de Fausto, o conceito de pacto é completamente deturpado do conceito original, como é entendido na magia da Antiguidade e na magia da Idade Média. Isso vai ficar claro aqui no nosso estudo. Perguntas? Na evocação do espírito, quando ele vem, quando ele aparece para você, ele obrigatoriamente ele tem que cumprir esse pacto, ou ele pode não cumprir esse pacto, ele pode te enganar, ele pode, mesmo você tendo todas as armas mágicas, ele pode te enganar. Como que funciona? Ele pode te enganar, mesmo você tendo todas as armas mágicas. As armas mágicas, elas te dão poder de verdade sobre a entidade. Elas conferem poder. E é isso que torna a magia medieval tão eficaz. Porque você não faz pantáculos de papel, você faz pantáculos de pedra, de metal. Você, para fazer uma baqueta mágica, você se esforça, você tem todo um esforço para construir e consagrar as armas mágicas nos períodos astrológicos adequados. Isso, por si só, confere autoridade sobre inúmeras entidades, mas não todas. Então você tem que cumprir uma série de requisitos
que te dão autoridade sobre todas as criaturas. As criaturas mais difíceis de se comandar são os demônios. Essas são as criaturas mais difíceis de se comandar. E mesmo que você tenha armas mágicas, círculo consagrado, isso ainda não é o suficiente para ter autoridade sobre um demônio. O que dá autoridade sobre um demônio é a luz. É você seguir um código de honra, um código de moral inquebrantável, inabalável. Então isso te dá moral, isso te dá poder sobre o demônio. Porque muitas vezes você vai conjurar o demônio e ele vai rir de você. Nós temos aqui na apostila um exemplo disso. Você vai conjurar um demônio, você vai evocar ele e ele vai rir de você. Ele vai falar assim com você: logo você que é o mais pecador de todos, quer ter poder sobre mim? Então, as suas armas mágicas são suficientes para você comandar elementais, que são formas de daimones, que são criaturas mais simples. Agora, criaturas mais complexas, você tem que ter um leque de autoridades na sua cartela mágica. Então, só as armas mágicas não são suficientes para todas as criaturas espirituais. Então, se você não tiver autoridade, ela pode te enganar. O pacto dela pode ser mentiroso. Então, por isso que a Agripa fala, o mais importante é você seguir um código de ética e de moral, seguir os 10 mandamentos, seguir realmente a lei mosaica, que isso te dá autoridade sobre os demônios. Deve ser um caminho de iniciação moral, ética, antes. Você tem que entender que a magia da Idade Média não caminhava separada de um código de ética cristão. O mago da Idade Média, ele não caminhava separado de uma piedade cristã tradicional. No conceito de magia medieval, a palavra evocação é simplesmente chamar uma entidade. Então, você pode evocar qualquer entidade no conceito de magia medieval. Você pode evocar um anjo, você pode evocar um demônio, você pode evocar o espírito das estações, você pode evocar os espíritos das horas. Isso tudo você pode evocar. Mas dentro do conceito de magia tradicional salomônica, o que você tem que ter, principalmente dentro do seu trabalho espiritual, é o teu círculo mágico. O círculo mágico, ele tradicionalmente está sempre presente em todos os grimórios medievais de magia tradicional salomônica. Então, essa questão que você perguntou, então ele não teria que ter círculo mágico? Não, muito pelo contrário. A primeira coisa que ele tem que ter é um círculo mágico. A magia tradicional salomônica se opera dentro de círculo mágico, sempre, nunca fora. Eu digo que antes de ter um círculo mágico, não seria importante para que ele consiga executar os rituais dele com mais precisão, ele ter um código de moral e ética judaico-cristã para conseguir operar o ritual de magia salomônica com êxito? Ele não vai ter autoridade sobre as criaturas espirituais. Se ele fizer algumas coisas certas, se ele fizer algumas consagrações certas, ele pode até ter autoridade sobre algumas criaturas espirituais, mas nem todas, não as mais complexas. Então ele precisa, ao mesmo tempo que pratica a sua magia, ele precisa seguir um código cristão, seguir uma piedade cristã. Quando eu digo piedade cristã, eu não estou falando somente de seguir a lei mosaica, mas eu estou falando de ir à igreja, passar por todos os sacramentos, inclusive e fundamentalmente o sacramento da confissão e o sacramento da missa mesmo, da comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo. E esses são os sacramentos mais importantes para ajudar ele. Porque nós sabemos que os sacramentos, o que eles fazem?
São prismas distintos de uma mesma luz que alimentam a nossa alma, que iluminam a nossa alma. Então, quanto mais iluminada é a alma dele, mais ele se torna uma candeia mágica, mais ele se torna uma lamparina nos planos internos. E é esta lamparina que vai fazer com que ele tenha poder sobre todas as criaturas espirituais. Então, a prática da magia tradicional salomônica não pode estar desvinculada de uma piedade cristã tradicional. Então, ele enumera os passos fundamentais em uma cerimônia: consagração, invocação, evocação, constrição, ligação e licença para partir. Então, nós vamos, na aula de hoje e na próxima aula, estudar cada uma dessas etapas. A consagração. A consagração envolve muitos procedimentos litúrgicos de consagrações e principalmente a consagração de si mesmo para o trabalho magístico sacerdotal, o que envolve ascese e mortificação disciplinada, purificações diárias, vigílias de orações e invocações, a prática da caridade, participação dos sacramentos da Igreja e a prática invejável de um rígido código de moral. Espíritos e entidades podem ler os pensamentos do mago, investigar suas memórias mais sombrias, seus desejos mais sórdidos. Somente um homem de moral inquestionável tem autoridade real sobre demônios, de todos os tipos. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, como nos diz o Evangelho. Neste caminho, a primeira etapa da cerimônia magística proposta por Agripa se inicia dias antes do início do ritual. A preparação para o ritual, portanto, é um tipo de consagração de si mesmo ao trabalho magístico sacerdotal. Esta preparação dota o magista com equilíbrio e controle sobre si mesmo, seus impulsos e emoções, o que ele precisa ter ao lidar com criaturas espirituais que conjurar. Ou seja, é o controle de si mesmo estabelecido por um processo de purificação espiritual, um processo verdadeiramente transformador. É justamente isso que pode fazer com que o mago tenha total controle sobre qualquer entidade que ele controla, que ele evoca, que ele conjura. Como eu falei anteriormente, esse preparamento, além dele purificar a alma do mago, ele ilumina a alma do mago. Então, toda essa questão de seguir uma piedade cristã, ela entra justamente na parte da consagração, a consagração de si mesmo para o trabalho magístico, para o trabalho sacerdotal. Então, dentro da magia salomônica tradicional, quanto mais fiel a Jesus Cristo, quanto mais fiel a uma piedade cristã, entende-se que mais poder você vai ter para conjurar, para comandar qualquer tipo de criatura espiritual. Seguindo uma disciplina diária de banhos, fumigações, consagrações e invocações que antecedem a operação, mantendo-se fiel e verdadeiro aos princípios espirituais da lei de Moisés e comungando dos sagrados sacramentos da Igreja, o mago prepara-se para defrontar as criaturas que irá conjurar. No dia da operação, o mago intensifica sua vigília de orações, invocações e purificações, procurando receber do Eterno autorização e autoridade espiritual. Essa preparação pode ser feita com uma longa litania composta pelos salmos. Inúmeros magos de calibre classificam os salmos como a melhor preparação para a execução de operações magísticas, pois eles exaltam a majestade e a glória de Deus, invocam a presença dos arcanjos como Manaim, um acampamento de anjos ao redor do mago. Os salmos têm sido utilizados por magos salomônicos para a composição de ritos de exorcismo e banimento, purificação, exaltação dos poderes de Deus, etc.
Nos salmos penitenciais, que são os 6, 31, 37, 50, 101, 129 e 142, de Davi, são ótimos para a consagração, cantados no período que antecede a operação e no dia em que ela for realizada. Esses salmos são penitenciais porque através deles é possível fazer uma profunda penitência a Deus, que começa com a confissão dos pecados e a súplica para que Deus purifique o mago. A confissão dos pecados a um sacerdote é uma prática litúrgica e sacramento de purificação espiritual adotada por muitos magos salomônicos na preparação para uma cerimônia magística. Toda essa preparação no sistema de Agripa, no método salomônico, é fundamental para que o mago inicie a sua jornada, inicie a sua operação mágica. Através de um árduo processo de purificação, que vem se intensificando até o dia da operação, o mago tem a intenção de limpar completamente a alma dele para que, no momento da sua conjuração, ele possa ser um espelho reluzente da própria luz de Deus. É justamente esse o poder que ele necessita. Para ele ser um espelho reluzente da luz de Deus, ele precisa seguir a lei mosaica. Ele precisa ser um homem justo, ele precisa ser um homem verdadeiro. Ele precisa ter um código de crença, um código de ética profundamente inquebrantável. Isso irá conferir poder sobre essas criaturas. Para o mago dos Grimórios, a espiritualidade e salvação da alma estavam atreladas a uma vida de piedade cristã. Até porque é somente através de uma vida dedicada à ascese e mortificação cristã, o exercício de um código de moral inquestionável, é que o mago tem poder sobre os espíritos. Assim, para o mago salomônico, a espiritualidade, quer dizer, a preocupação em salvar a sua alma, não estava diretamente associada à magia, mas à piedade mística cristã. Um dos fatores mais importantes da piedade cristã é a confissão dos pecados, seja diante de um sacerdote ou diante de Deus. Somente após uma purificação adequada é que o mago salomônico pensava em iniciar a sua cerimônia. Vamos lembrar que os grimórios foram produzidos pela classe letrada da Idade Média, os padres católicos. Então, eles seguem uma estrutura judaico-cristã que caminha de mão dadas com uma piedade mística cristã, ou seja, quanto melhor você for um devoto fiel de Jesus Cristo, seguindo seus passos e participando dos sacramentos, mais potencial e melhor mago você será. Vamos agora passar para a nossa próxima etapa, invocação. Então, a prática da teurgia antecede a prática da magia, com certeza. Com certeza absoluta. Dentro da doutrina do Santo Daime tem todos os sacramentos da Igreja Católica. Todo o trabalho de Santo Daime é um trabalho de cura, é um trabalho de caridade. Como eu havia falado com você, as minhas dúvidas mais profundas eu pergunto sempre para o Daime, para o espírito do Daime. Então, assim, eu vim a descobrir que a teurgia brasileira, que é o Santo Daime, tem sido o melhor caminho, mais rápido para a experiência com o Eterno, a gnose com o Eterno e a iluminação da alma. Através de uma piedade daimista, isso me conferiu mais autoridade para eu fazer qualquer tipo de prática mágica. Né? Assim, a oração, ela ilumina a alma, mas você precisa dos sacramentos para se alimentar dos códigos, dos códigos de luz, porque os sacramentos são peixes de luz de uma única luz. E quando você se alimenta de todos esses feixes de luz, você recebe todo o conjunto dessa luz. Isso é mais do que a visão teórica de levar a alma aos reinos de luz, perfeição de determinada virtude. Muito mais. Né? Quando você usa o sacramento, você cristifica a alma. A palavra invocar vem do latim vocatus, que significa chamar, convocar ou convidar. No Heptameron, o médico, astrônomo e filósofo Pedro de Abano,
que foi 2 vezes julgado pela Inquisição e acusado da prática de magia, diz que a invocação deve seguir a consagração, convocando os anjos dos 4 partes do mundo, quer dizer, dos quadrantes do espaço, leste, sul, oeste e norte. Os nomes dos anjos no Heptameron são apropriados às estações e aos dias da semana. O Sefer Raziel, por outro lado, nos dá informações detalhadas sobre o porquê os nomes dos anjos das estações e das horas planetárias devem mudar, bem como os nomes do Sol e da Lua, que também devem mudar nas estações do ano. Então agora segue um trechinho do Grimório. E Salomão explicou que cada planeta e que cada coisa anteriormente mencionada muda de nome a cada estação. Assim como da mesma árvore vem 4 coisas de acordo com a estação. Destas 4 coisas, a primeira é a que brota, a segunda é a floração, a terceira é o fruto e a quarta é a semente. Portanto, na primeira estação, o sol é quente e úmido. Na segunda estação, é quente e seco. Na terceira, é frio e seco. E na quarta, é frio e úmido. Estes são os trabalhos ou as operações do sol e suas propriedades são conferidas sobre todas as coisas. Assim, saiba que cada uma dessas coisas muda o seu nome. Como nós vimos que um homem primeiro é uma criança, depois um jovem, e então um adulto, e na quarta estação um velho, entenda o mesmo com relação aos metais e todas as outras coisas. Toda a doutrina mágica da magia tradicional salomônica também é encontrada nos precursores greco-bizantinos dos grimórios e faz parte de uma arcaica tradição que foi deixada de lado pelos grimórios medievais tardios. Os nomes dos anjos das estações, dias e horas planetárias devem ser incorporados no círculo mágico, mas somente aqueles que seguem a estrutura do Heptameron ou outros grimórios influenciados. Dessa maneira, nós podemos ver que a etapa da invocação, segundo a estrutura ritual de Agripa, não se trata, como alguns supõem, da invocação de uma entidade eleita per si, mas, ao contrário, todas as invocações necessárias para o curso efetivo da operação de magia. Isso inclui a invocação do anjo da estação do ano, quer dizer, o seu espírito regente, dos anjos do dia e da hora planetária e, finalmente, o anjo aniquilador ou conquistador, quer dizer, o anjo que tem poderes reais sobre o demônio e por cujo nome ele é subjugado. Essa doutrina é tão antiga que ela aparece em O Testamento de Salomão, quando o arcanjo Micael aprisiona o demônio Ruax e quando o arcanjo Gabriel aprisiona o demônio Barzafel. A evolução desta doutrina na magia tradicional salomônica aparece no Lemegeton, onde os 72 anjos aniquiladores conquistam e subjugam os 72 demônios da Goécia. Estes 72 anjos aniquiladores são os tradicionais do Shema-Forá. E muito embora esta estrutura de operação seja datada do século XVI, ela já aparece no século II em O Livro de Topílias. Nessa etapa da operação, segundo as instruções de Agripa, o mago invoca todas as entidades, todas as criaturas espirituais que irão lhe ajudar a colocar em curso a sua operação. Se ele deseja convocar um demônio, então ele vai primeiro invocar todas aquelas entidades que vão auxiliar o seu trabalho mágico. Por isso ele invoca o anjo da hora planetária, o anjo do dia, o anjo da estação, o anjo aniquilador, que é aquele que tem domínio e controle sobre o demônio que ele quer convocar. Todas essas invocações são fundamentais para auxiliar o mago a ter autoridade sobre o demônio. E entra justamente naquilo que nós estávamos acabando de falar. A invocação, então, é um método, além das armas mágicas, de se conquistar ou ter poder sobre as criaturas que ele quer conjurar.
É somente após a invocação do anjo aniquilador que o demônio pode ser evocado. Pedro de Abano preferiu utilizar a palavra exorcismo ao invés de evocação do demônio. A palavra exorcismo, da mesma maneira que a palavra daimon, evoluiu com o tempo, distanciando-se de seu significado inicial. Um exorcismo era, inicialmente, o simples ato de convocar uma entidade. Posteriormente, sob a tutela da Igreja de Roma, o exorcismo passou a ser identificado com o livramento de um estado de possessão demoníaca. A lógica do exorcismo é que o demônio deve ser evocado antes de ser banido do corpo de sua vítima. Algo similar ocorreu com a palavra necromancia, usada originalmente para convocar espíritos de mortos para fins de divinação. O termo foi confundido com outra palavra, nigromancia, quer dizer, evocação cerimonial de demônios através dos mecanismos da conjuração, adjuração divina e exorcismo. Necromancia também foi confundida com necrurgia, a evocação de espírito dos mortos para fins de ataques mágicos, amarrações, maldições, etc. Muito bom, meus irmãos. Então agora nós vamos fazer uma pausa e deixar os próximos passos do método salomônico para a nossa próxima aula. Já atingiu o tempo grande e então vamos dividir essa aula em duas partes. Gratidão por você fazer parte dessa família do curso de Filosofia Oculta. Gratidão por comungar conosco essas ideias. E se você tem interesse em participar de mais algum curso que a Igreja Cristã Hermética oferece, além do curso de Filosofia Oculta, nós temos o curso de Ocultismo Católico. Nós ainda temos o curso de Meditação em Teoria e Prática e inúmeros outros cursos que são fundamentais para a formação do mago, para a formação magística e até mesmo sacerdotal. Informações importantes na construção da sua catedral espiritual. Se você deseja participar de todos esses cursos que nós oferecemos, então você pode afiliar-se virtualmente à Igreja Cristã Hermética. Através dessa filiação virtual, você pode ter acesso a todos os nossos cursos, ter acesso a todas as videoaulas, participar de todas as videoaulas ao vivo e ainda participar ou tirar dúvidas pelo WhatsApp diretamente comigo. Então, se você tem interesse nisso, entre em contato comigo que eu indico o caminho das pedras. Gratidão. Que todos fiquem com Deus.